A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, Deus vos abençoe. É com muita alegria que estamos dando início a mais um estudo bíblico. Eu quero, com a direção do Espírito Santo, falar com você neste momento sobre arrependimento. É esta palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Mas desde já eu quero agradecer a você por estar sempre nos acompanhando no Facebook, no YouTube, pelas redes sociais, no Instagram. Muito obrigado. Deus seja louvado pela sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, é só você digitar lá, Pastor Márcio Gomes. Não bote abreviado não, bota completo, Pastor Márcio Gomes. Vai aparecer minha foto, clique lá em inscrever-se. Você vai estar recebendo todo o nosso material, tá bom? E é gratuito. Vamos para a referência que o Espírito Santo colocou em meu coração para compartilhar com os irmãos. 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 10. A primeira parte diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Quando Paulo está se dirigindo para os irmãos na cidade de Corinto, ele está trazendo aqui um relato, né? A partir do versículo 2, a epígrafe diz que o arrependimento deles é a alegria do apóstolo Paulo. Foi necessário o apóstolo Paulo fazer assim a sua defesa nesta segunda carta, nessa segunda epístola, para que o povo de Corinto, os gentios, também os judeus, entendesse o chamado ministerial do apóstolo Paulo. E olha o que ele vai falar aqui a partir do versículo 8. Porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora, folgo não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. E é neste sentido aqui de que Paulo está conversando com a igreja, nesta segunda carta, que eu quero conversar com você nesse estudo bíblico. O que significa a palavra arrependimento? Segundo o original grego, a palavra arrependimento significa metanoia, é a mudança da mente. Metanoia no grego significa arrependimento, que é de dentro para fora. A conversão ao Senhor Jesus Cristo, ela é de dentro para fora. E tem um detalhe: o responsável pelo arrependimento de todo pecador, de todo ímpio, é o Espírito Santo. Ele é o responsável por fazer com que a pessoa medite na vida que está levando, se é realmente digna de salvação ou vai para a perdição. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, é ele que provoca esta metanoia. Veja que se não for pelo Espírito Santo, ninguém consegue alcançar a salvação. É ele que nos traz a presença de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo 7 em diante. Diz assim: porém vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei.
E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Converter as pessoas ao Evangelho de Jesus Cristo é obra do Espírito Santo. Não é voz bonita de pregador, de missionária, de quem quer que seja. Convencimento de almas para o Senhor Jesus é obra do poderoso Espírito Santo. Sem ele não existe esta transformação. O que é a palavra transformação no seu sentido original? É pegar algo e mudar em outro. Isso significa a palavra transformação. Quando o Espírito Santo vem em nossas vidas, ele transforma. Assim aconteceu no momento da nossa conversão. Ele transformou nosso falar, nosso pensar, nosso agir, nosso vestir, toda a nossa maneira de viver. Foi o Espírito Santo que causou esse impacto. E ainda continuando a explicação da palavra arrependimento, no seu sentido original, no grego, metanoia, mudança de mente, compulsão, contrição, tristeza causada pela violação das leis divinas, pela qual o indivíduo é constrangido a voltar-se a Deus para implorar-lhe o imerecido favor. No Antigo Testamento, os vocábulos ninyan, que traduz a ideia de arrepender-se, no grego podemos contar com pelo menos duas palavras, metanoia e apostrefo. Tanto da língua hebraica quanto da língua grega, os termos usados para arrependimento encerram a seguinte ideia: voltar-se para longe de, ou em direção de. Então, quem se arrepende, ela tem uma postura. Qual é a postura que a pessoa toma após um arrependimento? É se afastar de tudo que estava fazendo de errado. Aí sim vai contribuir para dizer que a pessoa se arrependeu dos seus pecados. Uma das formas de João Batista pregar o arrependimento era batizando as pessoas em água. Por quê? No seu sentido original, quando uma pessoa está com o seu físico sujo, o que ela faz? Procura um banho, ou vai num rio, vai num chuveiro, vai numa piscina. Ela tem que procurar água. Por isso que o batismo é imersão na água, que representa sepultamento de pecado, arrependimento de pecados, e uma nova criatura surge depois de ser imergida, submergida da água. Quando uma pessoa lava as mãos, que está muito suja, ou o seu físico, logo aparece a limpeza provocada pelo sabão, pelo sabonete, pelo shampoo. Logo, o seu exterior vai demonstrar que foi limpo pela água. Porque a água em abundância com o produto de limpeza, higiene pessoal, limpou a sua epiderme, que é a sua pele, seus cabelos. Agora, como que um ser humano vai demonstrar que está limpo diante de Deus para a sociedade? É quando ele muda de caráter. A mudança acontece, conforme no início do estudo eu estava lhe falando, pelo grego, pelo verbo metanoia, que quer dizer mudar de dentro para fora, mudança de mente, mudança de atitude, afastar-se de, mudar de. Então, quando a pessoa vem para Cristo, acontece isto. O que Paulo escreveu para os nossos irmãos
em Éfeso, a partir do capítulo 4 e o versículo de número 17, vai falar da nova vida em Cristo. Esta é a nova fórmula de vida para quem se arrependeu. Veja aos irmãos que estão na cidade de Éfeso, capítulo 4, versículo 17 em diante. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entrenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, aos quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e neles fosse ensinados com esta verdade que está em Jesus, agora veja a mudança de quem se arrependeu de verdade. A partir do versículo 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira, falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Sabe o que significa aqui o versículo 26? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se você entristeceu alguém, se você feriu alguém com palavras, procure essa pessoa na mesma hora e peça perdão. Se a outra pessoa falar a você que está triste com você, procure ela na mesma hora e peça perdão. Sabe por quê? Não sabemos que hora vai se dar o arrebatamento da igreja. Se você falou com alguém com uma má atitude, uma má expressão, mesmo que involuntariamente, e a pessoa se mostrou triste com você, procure ela, peça perdão. Não deixe anoitecer, passar um dia, 2, 3, uma semana, um mês, para depois a pessoa vir até você e te cobrar o perdão, não. E outra, não tome santa ceia sabendo que alguém está triste com você. Peça perdão. Mesmo que você ache que você tem razão, peça perdão. Você não é dono da razão. Você não é dono das verdades. O único que é dono da verdade é Jesus. Então, a Bíblia diz, se teu irmão tiver alguma coisa contra você, se você souber, não deixe a sua oferta no gasofilácio, no altar. Não. Vá a teu irmão, peça perdão a ele, porque nem dízimo nem oferta Deus aceita de quem está ressentido. E muito menos se você sabe que tem alguém que está triste com você e você mesmo assim quer cultuar a Deus, não faça isso. Vá até a pessoa, peça perdão. Depois cultue a Deus, entregue a sua oferta, entregue o dízimo. Até errei aqui, porque a oferta não é sua, a oferta é para Deus. Entregue a oferta, entregue o dízimo, porque o dízimo é de Deus. A partir do versículo 22, então Paulo fala, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. A mente deve ser transformada. É o que estava lhe explicando no original grego, metanoia, mudança de mente. Não tem como estar na igreja servindo a Deus e com a mente do passado, com a mente na mentira, com a mente na prostituição, com a mente nos enganos que você praticava. Não tem como. Isso não é arrependimento. O verdadeiro arrependimento é mudança de atitude. Começa pela mente. Por que começa pela mente? Quando Deus começa a fazer uma obra na vida da pessoa, é de cima para baixo.
é da coordenação motora, onde fica a cabeça, o cérebro, que é coligado à alma, onde é a sede das nossas intenções, das nossas vontades, que parte para o nosso coração. Deus faz uma obra linda, mas como que demonstro que foi feito uma higiene, uma mudança, uma limpeza na minha vida, na minha mente, na minha alma? É com as minhas atitudes. Por isso o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para falar aqui sobre a nova vida em Cristo. Agora veja, a partir do versículo 27, Deus usa o apóstolo Paulo: não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de dentre vós. Aí, Paulo fecha esse discurso com esse conselho nesta carta, no versículo 32. Antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quer ser perdoado por Deus? Perdoe quem te feriu. Se você não perdoar, também tu não serás perdoado. Então, perdoe. Arrependimento é mudança de atitude. Agora, vamos ver o profeta João Batista pregando sobre arrependimento no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Me acompanhe na leitura. Mateus, capítulo 3, versículo 1 em diante. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A pregação de João Batista era uma pregação simples, mas com grande peso da glória de Deus. Porque tudo que Deus quer é sinceridade. Aí João Batista, tomado pelo Espírito Santo, ele diz assim: endireitai as vossas veredas. O que significa endireitar as veredas? Endireitai a sua vida. Tome um posicionamento. Busque a orientação do Espírito Santo para cada área da sua vida. É neste sentido original do texto que a Bíblia está nos falando, quando Deus usou João Batista, o profeta do Senhor, para dizer: endireitai as vossas veredas, os vossos caminhos, endireitai. E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. O modo de João Batista se vestir e de se alimentar era procedente de quem estava no deserto. Porque se ele fosse com uma roupa comum para o deserto, devido à temperatura alta do sol, ele não suportaria. Por isso que ele se vestia com aquelas vestes de pelo de camelo e o cinto de couro em torno dos seus lombos, na altura da sua cintura, para ele suportar aquela temperatura alta somente com uma vestidura de pele de camelo. Deixa eu lhe dizer algo aqui, transliterando para o mundo espiritual. Queres fazer a obra de Deus? Se revista do poder do Espírito Santo. O sol causticante do deserto aqui representa este mundo de provações. Para vencer este mundo cheio de provações, com a ardência das provações, do calor da prova,
somente revestido do poder do Espírito Santo, senão não aguentarás. Para pregar a palavra é necessário um revestimento do poder do Espírito Santo. Atos 1:8, Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se revista da autoridade do Espírito Santo. Peça poder ao Espírito Santo. Agora veja, versículo 5. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Veja que João pregava cheio do Espírito Santo. Não tinha carro de som fazendo o anúncio onde ele estava pregando. Ele não estava pregando o evangelho de arrependimento em uma praça pública, não estava em um templo luxuoso com ar-condicionado, acarpetado ou revestido de granito ou de mármore, né? Ou de porcelanato. Não. Onde João estava pregando? No deserto. Mas você sabe que as multidões adjacentes, cidades próximas, bairros próximos, todos iam lá para ouvir a pregação de João Batista. O que levava este povo a ir no deserto? Deserto não tem shopping, deserto a paisagem não é agradável, não é linda, deserto dá sede, deserto é desconfortável, deserto é calor. Mas o que fazia o povo ficar diante de um profeta no deserto, debaixo de um sol escaldante, ouvindo a pregação através de um homem cheio do poder de Deus? Era a unção de Deus na vida de João Batista. Irmão, o que vai atrair as multidões a Cristo é se o Espírito Santo está nas nossas vidas. O que vai fazer vidas se converterem ao Evangelho através das pregações que ministramos pela palavra de Deus é o Espírito Santo em nossas vidas. A Bíblia diz que João Batista era cheio do Espírito Santo desde quando estava sendo gerado no ventre de sua mãe Isabel. Pegue este exemplo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Quer que o seu ministério frutifique? O segredo da frutificação é o Espírito Santo. Se tiveres vazio dele, não vai ter sucesso algum. Mas se encheres dele, vai ter sucesso. Vai ser surpreendido. O mundo irá conhecê-lo, não por causa do seu destaque humano, mas por causa do poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Aí você vê que a pregação de João Batista, no versículo 7 e 8, diz assim: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Quando João Batista pregava, ele falava para mudar as veredas. Todos que estavam ali à volta daquele rio Jordão tinham que ouvir João Batista dizer: mudai as vossas veredas, ou seja, tome uma atitude nova nas suas vidas. E o texto diz que as multidões se convertiam a Cristo e desciam as águas para o batismo. E João Batista não deixou de falar a verdade. Uma das verdades centrais da Bíblia que João pregou foi sobre a ira futura. Este momento da ira futura vai acontecer após o arrebatamento da igreja, que é chamado do período da grande tribulação. A partir de Apocalipse capítulo 6, você vê o desfecho do início da grande tribulação. Você vê que o mundo vai entrar em um determinado momento após o arrebatamento da igreja,
em um verdadeiro caos. Mas enquanto os que ficaram aqui por desobedecerem à palavra de Deus, por não aceitarem a Jesus como Salvador, vão estar aqui em grande tribulação, a igreja vai estar sendo recepcionada na glória, recebendo os galardões no tribunal de Cristo. Logo após, estará sentando-se à mesa para ceiar na grande boda do Cordeiro que acontecerá. Aleluia! Mas é necessário a igreja pregar sobre a ira futura, porque muitos só conhecem um Deus de amor, só prega o Deus do amor, mas não fala do Deus que se ira contra o pecado. Não adianta nada falar de amor sem responsabilidade. O mesmo Deus que é amor também é fogo consumidor. Muita gente só sabe falar que Deus é amor, 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 e Ele é a essência do próprio amor de fato. Ele é o amor, mas também Ele se ira contra o pecado e vai ter o dia da cobrança. Todo amor envolve responsabilidade. Nenhum amor é irresponsável ao ponto de aceitar tudo que é reprovado, tudo que é desonesto, tudo que é impuro. Nada disso vai entrar nos céus. A impureza não vai habitar nos céus. Salmo 15, a Bíblia vai nos falar sobre o verdadeiro cidadão do céu. Olha o que a Bíblia diz no Salmo de número 15. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Eu li do versículo 1 ao 2. No original aqui, do versículo 2, a palavra sinceridade significa sincera. Na antiga Grécia, quando se fabricava quadros pelos escultores, quadros de madeira, fazia-se também bustos humanos, como também fabricava-se com a madeira, talhando através das obras dos artistas, como compilações de águias, entre outros animais, e chegava o dia da exposição nos anfiteatros, nas praças públicas, principalmente nas praças públicas da antiga Grécia, se apresentavam várias obras de artes feitas pelos artistas. Os esculpidores de madeiras usavam suas lâminas afiadíssimas. Mas de onde surgiu a palavra sinceridade? Surgiu desta situação. Quando um escultor ia esculpir uma madeira para fazer a sua obra, ao talhar aquela madeira, errava o centímetro do ângulo que deveria alcançar, para não ficar com imperfeição aquela obra, para não perder a madeira, que era muito caro e é caro até hoje, ele passava cera, ele completava com cera. A cera dava um disfarce. E quando aquele talho que foi dado errado na madeira era coberto com cera, quem não entendia de perfeição da obra levava uma obra para casa com defeito, porque a cera maquiava o defeito. Mas quando as pessoas experientes, com os museus da época, chegavam para comprar aquelas obras, perguntavam: é sincera? É sincera essa obra que você produziu? Coloque ela no sol, por favor. Só compravam após ter exposto aquela peça de madeira no sol. Se não derretesse nenhuma parte, não desfigurasse nenhuma pintura, levaria, porque aquela peça realmente era sincera, era sincera. O arrependimento, irmãos, é algo sem máscara, sem cera.
Breve o sol da justiça vai raiar. Aleluia. Breve o sol da justiça irá brilhar e vai expor toda obra que é com cera. As obras que são falsificadas, maquiadas diante de Deus, no grande dia, naquele grande dia, vai se desfazer, porque cera não se dá bem com temperatura do sol muito alta. E disfarce nenhum combina com Deus. Nada fica oculto diante dos olhos do Senhor. Daniel capítulo 2, versículo 22, a Bíblia vai dizer: Ele revela o profundo, o escondido, pois com ele mora a luz. Não há criatura alguma encoberta diante dos olhos do Senhor Jesus. Hebreus 4:13. Nada, nenhum disfarce ficará diante de Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3 que quando o casal pecou, e todos os dias à tarde, na viração do dia, Deus chegava pessoalmente para conversar com o casal. Mas justamente no dia que o casal pecou, o que eles fizeram? Pegaram folhas de figueira, que é o símbolo do disfarce, colocaram sobre a nudez. Aí Deus perguntou: quem mostrou a vocês que vocês estavam nus? Eles estavam disfarçados. Aí Deus preparou a solução para a humanidade no tocante ao assunto do pecado. Qual foi a provisão de Deus? Deus imolou um cordeiro, da pele daquele cordeiro fez roupas para o casal. Ali estava apontando para o sacrifício de Cristo, que cobriria e também tiraria o pecado da humanidade. Perdoaria todos os pecados da humanidade. Então, quando o pecado entrou no mundo, Deus enviou a solução através de Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que desde a fundação do mundo, o Senhor já havia providenciado a salvação para a humanidade através do sacrifício vicário de Jesus naquela cruz. Agora, quem entrará nos céus? Aquele que é sincero, aquele que não usa máscara, aquele que não usa cera. Para finalizar esta palavra, a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 5, o Senhor Jesus diz assim, a partir do versículo 4, para a igreja em Éfeso: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O Senhor Jesus traz uma admoestação para a igreja de Éfeso, porque no início dela, o Espírito Santo operou maravilhosamente. Éfeso foi uma igreja que teve no seu púlpito grandes teólogos, Paulo, entre eles o apóstolo João e outros. Segundo os teólogos também, nos informa que Timóteo era cooperador de Paulo e pode ter prestado uma atenção à igreja em Éfeso também. Grandes teólogos passaram por ali, mas no final dos séculos, na era 60, eles estavam frios na fé, frios no amor. Aquela insistência em buscar a Deus havia acabado. Aquele amor do novo convertido que sempre quer cantar, sempre quer orar, sempre quer pregar, acabou tudo isso. Aí o Senhor Jesus, que anda no meio dos 7 castiçais, diagnosticou a igreja de Éfeso com esta enfermidade.
falta do primeiro amor. Aquela chama do amor que queimava, ardia no coração, aquele desejo de orar, de se consagrar, de buscar a face do Senhor, havia terminado. Eles estavam no piloto automático. Aí o Senhor disse: arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Você que está me assistindo, de repente você se esfriou na fé, algo aconteceu com você, você perdeu o foco, não tem mais desejo de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, de se consagrar, se separar para Deus. A sua vida agora é mais dar ênfase ao trabalho secular do que à obra do Senhor. O Espírito Santo te colocou diante desse vídeo para você voltar a buscar a presença de Deus, para você se arrepender dos seus pecados, porque Deus tem uma obra na sua vida e Jesus está voltando. O Espírito Santo te colocou diante desse vídeo para você voltar a se arrepender e buscar a face do Senhor. Outra palavra de arrependimento que o Senhor Jesus deu para outra igreja da Ásia Menor foi para a igreja em Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, versículo 16. Mas eu vou ler do 14 em diante até o 16. Porém, umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Deus, diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. O Senhor Jesus faz uma séria demonstração à igreja em Pérgamo. O que estava acontecendo? Estava infiltrado dentro da igreja de Pérgamo o espírito de Balaão. Você vê que no início a Bíblia Sagrada registra pelo Pentateuco as ações e atitudes de Balaão. Cerca de quase 3.000 anos e meio atrás já havia acontecido aquilo, e o Senhor se lembra lá na frente que o mesmo espírito que atuou na vida de Balaão estava agora atuando dentro da igreja em Pérgamo. O que Balaão fazia? Ele era um homem presunçoso, interesseiro, só fazia a obra por dinheiro. Quando você lê Números capítulo 22, quando o rei Balaque aumentou a proposta, os olhos de Balaão cresceram. Balaão recebeu uma proposta para amaldiçoar Israel, para profetizar contra Israel. Ele, no início, se negou, mas na terceira insistência do rei, que mandou homens, do seu alto calão, do seu alto poder, mais honrados, e aquilo estremeceu a estrutura de Balaão, e o rei dobrou a proposta, triplicou na realidade. Balaão, então, vai para amaldiçoar Israel, mas só que o Senhor envia um anjo, e o anjo fala com Balaão no meio do caminho. Você só vai falar as palavras que Deus colocar na sua boca, você não vai falar o que você quer. Você não vai poder amaldiçoar Israel. Balaão é o retrato de pessoa que só faz algo por dinheiro. E nos dias de hoje está cheio de pessoas que só fazem a obra de Deus por dinheiro. Só sai de casa se o dinheiro estiver na conta, se o Pix tiver sido repassado. Se não, nem de casa sai para o aeroporto para viajar. Está assim agora. Mas Jesus cobrou arrependimento da igreja de Pérgamo. E o Senhor vai cobrar arrependimento de muitos
que estão fazendo da casa dele um comércio. Outra prática que Jesus lembra lá na frente é que Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel com palavras, mas seduziu o coração do rei dos Moabitas para que usasse as prostitutas com as festas sagradas, através daqueles cultos aos Baalins, convidasse os jovens. Está no capítulo 23 até o capítulo 25 de Números. Leia lá. Se você quiser a história completa, leia do 22 ao 25. Quando você vê o capítulo 25, as moças, as mulheres que eram prostitutas de Baal, seduziram os jovens de Israel, onde Deus havia proibido: não darás suas filhas nem seus filhos para se casar com os seus vizinhos, as nações estrangeiras, que eram os girgazeus, jebuseus, heveus, heteus, filisteus, porque eles eram pessoas de índoles diferentes, praticavam todo tipo de iniquidade que Deus sempre abominou. Balaão, se não conseguiu amaldiçoar Israel com palavras, por outro lado, conseguiu minar e contaminar a nação de Israel com aquelas festas oferecidas a ídolos, junto com prostituição. Aí enfraqueceu a nação de Israel. Está assim em algumas igrejas na face da terra. Pessoas dentro da igreja com o espírito de Balaão, disfarçado, mas são sedutores, usados por Satanás, estão envolvidos no sincretismo religioso. São aqueles que dizem: eu posso estar aqui na igreja, mas posso ter 2, 3 mulheres lá fora. Ou mulheres que dizem: eu posso estar aqui na igreja, mas posso estar camuflada. Lá fora eu posso ter 2, 3, 4 relacionamentos por fora, desde que ninguém saiba. E desde onde essa palavra ninguém existe no vocabulário quando se trata de povo de Deus? Se existe um que ninguém esconde nada do olhar dele, é Deus. Ninguém consegue esconder nada vezes nada do olhar de Deus. Salmo de número 139 vai falar desta maneira. Salmo de número 139, versículo de número 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Versículo 8. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer na sepultura a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e tua destra me susterá. Versículo 11. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Nada. Ninguém esconde nada de Deus. Então, na igreja, em Pérgamo, estava tendo esta situação. E outra coisa que deixou o Senhor Jesus indignado na igreja de Pérgamo, e eu encerro o estudo aqui. Tem outras, muitas e muitas referências acerca de arrependimento, mas a hora não dá e eu vou encerrar aqui. Em uma outra hora a gente fala sobre o mesmo assunto usando novas referências. Olha o versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. O que os nicolaítas pregavam? O que eles sustentavam? Qual era a ideia deles? Eles se infiltraram dentro da igreja, eram gentios que se converteram à pregação do evangelho, porém não tiveram, a verdadeira transformação, que nós chamamos no grego de metanoia, que é de dentro para fora. Estavam também disfarçados dentro da igreja. Qual era a doutrina que eles pregavam? Os nicolaítas. Eles pregavam o sincretismo religioso.
o famoso não tem nada a ver. Eles diziam que o corpo para nada presta. Deus não se interessava com o que acontecia com o corpo deles. E qualquer cristão, eles diziam que o corpo é a prisão da alma e que Deus não estava interessado com o que acontecia com o físico. Deus só queria o coração, que é a alma, e o espírito. Mas Deus não é açougueiro. Tem gente que diz que Deus é amor, 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 mas que amor irresponsável é esse que não cobra santidade, honestidade, moralidade? Os nicolaítas pregavam o sincretismo. Era o tipo de doutrina que dizia: faz o que você fazia antes e continua aqui dentro da igreja, não tem problema nenhum. Era o tipo de doutrina que os nicolaítas pregavam. Mas Deus não aceita mistura. O nosso Deus é um Deus santo. Malaquias capítulo 3, versículo 18 diz: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, qual foi a admoestação para a igreja de Pérgamo? Eu encerro agora no versículo 16. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Se o imperador de Roma achava-se o Todo-Poderoso, porque ele tinha o poder de espada, poder de Minerva, como quem diz, a última palavra era dele, porque a espada era o símbolo máximo da autoridade de Roma. E com a espada eles matavam as pessoas. Bastava um sinal do dedo polegar direito do imperador. Quando ele fazia assim, era para a pessoa permanecer viva. Mas se ele baixasse o dedo em uma audiência pública, estava dizendo: passa-lhe a espada. E a pessoa morria. Então, eu encerro este estudo aqui dizendo que, assim como o imperador tinha poder de espada, Jesus é a espada viva de Deus. Jesus é a palavra viva de Deus. O próprio livro de Apocalipse diz, no capítulo 19, que da boca do Senhor Jesus sai uma aguda espada de 2 fios, que é a palavra de Deus. Jesus é a própria palavra de Deus. Tanto é que na epístola que está escrito aqui a João, e eu vou encerrar agora esta passagem, diz que o céu testifica a Bíblia, porque Jesus é a palavra de Deus. Olha só, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Quem está em segundo lugar aqui chamado de a Palavra? Jesus. Jesus é a palavra de Deus. E no capítulo 4, e o versículo 12 de Hebreus diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma, penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir as intenções do coração. Vai nas juntas e medulas, hein? E ela é apta para discernir as intenções da mente e do coração. Só Jesus faz isso, pelo poder do Espírito Santo. Você que está assistindo esse vídeo e foi tocado pelo poder do Espírito de Deus nesta hora, quer se arrepender dos seus pecados? Entregue a sua vida a Cristo. Aceite ao Senhor Jesus como seu Salvador. Entregue-se a Ele. Deixe o Espírito de Deus fazer uma obra na sua vida. Só tem uma forma de ser aceito nos céus: é com arrependimento. Arrependimento. Não existe evangelho verdadeiro sem arrependimento. Evangelho que não prega mudança de vida, mudança de caráter, não é verdadeiro evangelho.
Que o Senhor Jesus continue falando nos nossos corações. Até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus. Mas deixo aqui um conselho. Aceite ao Senhor Jesus hoje, agora, se você ainda não aceitou a Ele ainda como seu Salvador. E procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa e diga: eu aceitei a Jesus ouvindo a pregação através do servo de Deus, pastor Márcio Gomes. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.